Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, sábado da 29ª semana do Tempo Comum, e celebramos a memória de Santo Antônio de Santana Galvão e meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Frei Galvão nasceu no dia 10 de maio de 1739, na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, atual cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Frei Galvão era o quarto de 10 filhos de uma família muito religiosa, rica e nobre. Seu pai, Antônio Galvão de França, português, era o capitão-mor da vila, comerciante que pertencia à Ordem Terceira Franciscana. A mãe de Antônio Galvão era Isabel Leite de Barros. Aos 13 anos de idade, Frei Galvão foi enviado pelos pais ao seminário jesuíta Colégio de Belém, em Cachoeira, na Bahia, para estudar ciências humanas. Ele estudou no seminário de 1752 a 1756, onde progrediu nos estudos. Tornou-se franciscano no convento de Macaco, em Itaboraí, Rio de Janeiro. E em 11 de julho de 1762, o frei foi ordenado sacerdote e transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo. Lá, ele continuou os estudos de filosofia e teologia. Frei Galvão faleceu no Mosteiro da Luz em 23 de dezembro de 1822. Faleceu na graça de Deus, com fama de santidade. Uma multidão de luto veio se despedir do santo que encantou a cidade de São Paulo. Ele foi sepultado na igreja do Mosteiro da Luz. Até hoje, o seu túmulo é destino de peregrinação de fiéis que vêm pedir e agradecer as graças recebidas pela sua intercessão. Em 1998, Frei Galvão foi beatificado pelo Santo Padre, o Papa São João Paulo II, recebendo os títulos de Homem da Paz e da Caridade e de Patrono da Construção Civil. Em 2007, foi canonizado pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, tornando-se o primeiro santo brasileiro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. O Santo Evangelho que meditamos nesse dia nos traz alguns ensinamentos importantes e, de acordo com o relato de São Lucas, podemos dividir em 3 pontos. Primeiro, o episódio dos galileus que foram assassinados a mando de Pilatos. Segundo, a tragédia na Torre de Siloé. E terceiro, a parábola da figueira plantada na vinha. Em primeiro lugar,
Jesus desconstrói a ideia de que o que aconteceu com os galileus e com as vítimas da Torre de Siloé foi por serem mais pecadores do que os outros. Ele diz que não. Jesus diz isso para que os demais galileus não se julguem melhores do que os que morreram, porque essa era uma ideia recorrente no meio do povo. Se alguém estivesse passando por alguma dificuldade ou fosse atingido repentinamente por uma tragédia, era porque Deus os estava castigando pelos pecados cometidos. Jesus diz: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? O mesmo raciocínio Jesus usa para falar sobre as vítimas da Torre de Siloé. Eles pensavam que as pessoas tinham morrido porque eram mais pecadoras, mas Jesus diz: não morreram soterrados porque eram mais culpados do que os outros moradores de Jerusalém. E por fim, Jesus desenvolve essa parábola da figueira plantada na vinha, mas que não dava fruto. Esses 3 episódios nos convocam, em primeiro lugar, a nos converter ou intensificar o nosso processo de conversão. A conversão é um movimento de volta para Deus. É como o filho pródigo que, depois de viver tudo o que o mundo e o seu dinheiro podia proporcionar, caiu em si e voltou para o Pai. A conversão é uma mudança interior profunda que envolve o arrependimento do pecado e a decisão de seguir a Jesus. Caso contrário, receberemos como recompensa negativa dos nossos atos a morte eterna, a perda do céu. Em segundo lugar, precisamos entender que a nossa vida precisa dar frutos. Não podemos ser como essa figueira, que é como um parasita que fica ali sugando a vitalidade da vinha, sugando a igreja e não produz nada. Assim são as pessoas que são batizadas e se dizem cristãos, mas que não produzem frutos, não dão testemunho de Jesus, não geram conversão nos irmãos que ainda não conhecem a Deus. Diante desses acontecimentos, Jesus faz um alerta a eles e a nós. Se não nos convertermos e não dermos frutos, seremos cortados e lançados fora. Jesus diz em São João, capítulo 15, versículo 16: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.